Santo é Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória. Glória a Deus. Esses bebês que eu fabriquei em casa, a fabricação daqui do acústico, né? Bom, agora nós vamos para o estudo da palavra. Já são 20 horas e 49 minutos, né? Nós temos 11 minutos para terminar essa palavra, é rápido. Meu Deus. Mas nós, é o capítulo 3, né? 64 anos depois da era cristã. Moisés, né? Portanto, irmãos santos, participantes da chamada celestial, considerem o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Corresponde a todos os crentes, apresenta o único instante em que se refere a Cristo como apóstolo
Entre os judeus, o sumo sacerdote também era considerado como apóstolo de Deus. Em consequência, agora se compara aos dois apóstolos, o sumo sacerdote de Israel e Jesus Cristo também. Ele veio segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, né? Não veio segundo a ordem dele, né? Capítulo 2. Qual sendo fiel a Deus, que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Deus constituiu Moisés, dando a lei para ele, e a casa para ele cuidar, e Moisés, pela lei, foi severo até o fim. Quando os homens pecavam, pela palavra, pelo jugo de Moisés, eles caíam e iam embora, morriam. Porque ele era fiel na palavra. Ele era o executor da lei, o que Deus ordenava ele fazia, né? Entraram os filhos de Arão, com mais 2 homens, 2 sacerdotes, a oferecer sacrifício, achando que eles também eram dignos de fazer a lei de Arão, que era o chefe sacerdote, o sumo sacerdote. E entrou na presença de Deus e morreram queimados. O fogo consumiu, né? Por quê? A lei estava severa. Os caras brincou, Moisés falou assim, diz o Senhor para Arão: os que entram na minha presença, eu serei glorificado. A minha palavra se cumpre, né? Porque Moisés estava levando a sério, assim como Jesus levou a sério a graça, né? Deu a sua vida sem retroceder, né? Devesse ler, Cristo foi fiel a Deus, que o nomeou apóstolo e sumo sacerdote. Apresenta o Espírito Santo através de Paulo, que tratava a respeito de Moisés com consideração, entretanto, havendo grandes diferenças entre os dois. 3. Porque ele de tão maior glória do que Moisés, Jesus era muito maior glória do que Moisés, é tido por digno. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Comprova que Paulo declarava a humanidade de Cristo com esta medida. Ou comparando com Moisés, expressa o fato de que o Senhor edificou a casa de Israel, né? 4. Porque toda a casa é edificada por alguém, que edificou todas as coisas, é Deus, né? Explica o fato de que, embora os homens são os instrumentos usados por Deus, nós somos instrumentos, não somos Deus, né? Eles são só instrumentos. Cristo, embora humilhando-se a si mesmo, agora ele vai humilhar-se a si mesmo, a semelhança da carne, ele se fez carnal como nós, pecaminosa, é ainda o construtor de todas as coisas. Quer dizer que ele é muito maior que Moisés, né? João 11, 1, do versículo 1 ao 31, né? Aqui. Primeiro capítulo de João 1, ele vai dizer aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem
crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo o homem que veio ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vou ler só até aqui no versículo 14, e os demais você lê em casa, do 15 ao 31. E João veio, eu vou deixar metade para ele. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça. Olha o que vai falar no 17 de João 1. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Eu vou deixar até o versículo 20, viu? Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Está perguntando para qual? Né? Eu vou parar aqui. E alguém que está de casa, lê do versículo 21 ao 31. Tem 10 versículos para ler, né? Até aqui. Vamos seguir a leitura. Versículo 5. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a sua casa como servo. Está vendo? É garantido testificando de Moisés, que ele foi fiel, né? Como servo, né? Para testemunho das coisas que se havia de dizer. Declara a posição do grande doador da lei com relação a Deus. Corresponde a Moisés e a toda a lei, com todas as suas cerimônias, etc. Tudo assinalando a Cristo e a cruz que teria de vir. Era futuro no dia de Moisés, Cristo era futuro, né? 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Mantivermos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, né? Descreve uma clara distinção feita entre a casa de Deus do Antigo Testamento e a casa do Novo Testamento, né? Regida por Jesus e entregue para nós, né? Refere-se à igreja. Se mantivermos na nossa confiança em Cristo e a cruz. Então não dá para governar a igreja se não manter confiança em Jesus Cristo e a cruz, que ele fez na cruz, né? E Moisés operou na casa primeira, foi fiel, dando o exemplo de Cristo para o futuro, né? E agora nós temos que ter o exemplo do Filho a cada dia nas nossas vidas, né? Na casa de Deus não é lugar de brincar, não é lugar de tomar o dinheiro do povo e deixar o povo cada vez mais pobre e eles mais ricos. Estão brincando. Tem que respeitar. Deus supra a sua igreja, né? Ele sabe da necessidade da igreja, quando estiver precisando, ele vai mandar alguém para suprir, né? Mas não precisa ler do ar, é o que estão fazendo hoje, né? Vai pagar um preço alto, não? Portanto, né? É o versículo 7. Como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz,
palavras que ao princípio foram uma advertência a Israel para que não provocassem a Deus e não fossem excluídos do repouso que ele lhes tinha prometido. Esta mesma advertência é dada agora aos cristãos, a nós cristãos. Não é verdade? 8. Não endureçais os vossos corações, assim como Israel endureceu o seu coração contra Deus no deserto. Também é possível que faça o mesmo aos cristãos modernos, como na provocação, Israel provocou a Deus, né? Ou seja, como na provocação mesmo, né? No dia da tentação, no deserto, o Senhor não tentou a Israel, eles tentaram a ele, né? 9. Onde me tentaram vossos pais, tentaram a Deus através da incredulidade. Incredulidade é tentação para com Deus, né? E rebelião. Provaram-me, expressaram incredulidade para Deus e viram minhas obras por 40 anos. Deus estava com eles todos os dias, a cada passo. De dia na nuvem e de noite na coluna de fogo. Até nesses momentos. É a coisa deles, né? A evidência estava ao redor deles, com respeito ao poder milagroso de Deus que se manifestou diariamente, estendendo-se por 40 anos, mas ainda não creram. Com todos esses sinais e prodígios de Deus, eles não creram, né? Era muita incredulidade. 10. Por isso me indignei contra esta geração, e tudo por sua incredulidade. E disse: estes sempre erram em seu coração o assunto de obediência ou desobediência, e não conheceram os meus caminhos. Tivesse-nos conhecido, né? Mas não tivera desejo de conhecê-los, né? Você entendeu? Não esforçaram para conhecer. Como no dia de hoje é o termo dela, às vezes não esforçam para conhecer, né? 11. Jurei então na minha ira. É figurado e denota um propósito decidido, que não entrarão no meu repouso. Refere-se aqui a um repouso particular, o que correspondeu à terra de Canaã, sendo sem dúvida considerado em figura o repouso proporcionado pela salvação, Jesus, né? 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Paulo escrevendo. A denúncia aqui da leitura não tem que achar outra pessoa senão Paulo, né? Paulo advertia aos crentes mediante exemplos dos fracassos de Israel no deserto. A ordem das palavras gregas é um coração mau com respeito à incredulidade. Como dito, o problema é a incredulidade, e em termos modernos se refere à incredulidade em Cristo e a cruz, né? Para o dia de hoje. Vai deixar muitos fora. 3. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, né? Todos os dias.
Você tem que me exortar e eu te exortar. Perante Deus, com a palavra. Os problemas chegam, mas nós não vamos deixar eles nos vencer. Nós vamos recorrer à Bíblia, né? E pregar um para o outro. E nós somos mais que vencedores. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado endurece o coração, engana o homem e endurece o coração. Expressa uma frequência constante, o qual edifica, né? O qual significa que o pecador tem que pregar a cruz e fazê-lo constantemente. Deve ser feito hoje. Em outras palavras, comece agora a conversão e fale a respeito da cruz, já que é a única resposta. 1 Coríntios 1,17, Gálatas 6,14. Em efeito, diz o engano do pecado, né? O que se refere à rejeição do sacrifício de Cristo. Quando pecamos, rejeitamos o sacrifício. Por isso que pagamos preço, né? O pecado quer dizer que nós estamos rejeitando a salvação. E a salvação é Cristo, né? Primeiro Coríntios 1. Oh, glória a Deus. 1,17, né? Aqui. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, né? Agora Gálatas 6,14. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Palavra de Deus através da boca de Paulo, né? Versículo 14, está chegando ao fim. Porque nos tornamos participantes de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança que tínhamos no princípio. Refere-se a Romanos 6, 3, 5. Essa nossa confiança permanecer firme em Cristo e a cruz. Até o fim, nada pode tirar eu ou você mais. Romanos 6, 3 ao 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Amém? 15. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. 16. Porque alguns, tendo ouvido
provocara, embora não todos dos que tinham saído do Egito por meio de Moisés. Deveis traduzir por quanto, tendo ouvido, provocara, todos os fizeram, etc. Josué e Caleb, Números 14, 6, 9. Né? Depois nós vamos deixar por último, né? Números 14, 6 e 9. Então vai lendo lá de sua casa, viu? Deveis traduzir não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, né? 17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Pergunta. Não foi com os que pecaram? Porventura, e cujos corpos caíram no deserto? Pergunta, né? Também. Refere-se à ira de Deus que continuou simplesmente porque sua incredulidade continuou, né? A incredulidade causou a morte de 2 milhões de pessoas aproximadamente. 18. E a quem jurou que não entraria em seu repouso, senão aqueles que foram desobedientes. Perderam tudo devido à incredulidade, e a igreja moderna está fazendo o mesmo, cujo propósito é o mesmo pelo qual Paulo escreveu esta epístola. 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Esse, o crente moderno, expressa incredulidade para com Cristo e a cruz, terá os mesmos resultados, como o tivera a antiga igreja Israel. Se nós, modernos, crentes modernos, da igreja moderna, usar a incredulidade, nós vamos ter os mesmos resultados de perca para o futuro. Não entraremos na vida eterna. É um perigo, né? Tem que crer. Tem que crer. Nós não podemos perder, nós não podemos sair da nossa casa para ouvir Deus falar e chegar e jogar tudo alto, né? Não. O Senhor olha para Caleb com 85 anos, Josué com 80 anos, liderando um povo no deserto. Mas primeiro, Deus te enviou para espiar a terra. Tem um toque de Deus para espiar a terra. Aí você vai chegar lá e falar incredulidade para alguém. Deus, nós temos chance de vencer. Você vai pregar, nós temos chance de vencer. A palavra tem falado. Não é Givaldo que está falando, não. Nós aqui, homens, somos apenas instrumentos de Deus para ler, trazer nas memórias, nossas memórias, o que Deus tem para nós para o futuro. E como é que nós seremos escape da fúria de Satanás? Que ele coloca entre o homem e a mulher, entre a família, né? A divisão. Só tem uma porta para a gente sair bem, é Jesus. Não tem outra. E aquele dos dois que não alinhar com Jesus, ele se perde só. Mas um tem que tomar uma decisão. É verdade. É assim que é a verdade. Deus, muito obrigado, Jesus, por este momento. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que há uma solução para a nossa causa. Há uma maneira de nós vencermos o pecado com Jesus e a cruz, crendo. Não tem outra porta. Deus, Ele diz na sua palavra, Senhor, o seu Filho Jesus diz para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Nenhum homem chegará até a Deus se não for por Jesus, pelo sacrifício. Jesus é a cruz. Por isso nós estamos aqui diante de Ti. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e a nossa causa, para que o Senhor possa nos ajudar. Para que o Senhor possa nos curar, nos libertar de todos os laços que Satanás tem feito em nossa volta. Que o Senhor nos livra, nos dá saúde, nos dá força, para nós Te servirmos até a última hora da nossa vida. Por favor, Deus, ajuda-nos. Ajuda, perdoa nossos pecados, nossos erros. Abençoa o Teu servo e a sua casa. Abençoa as nossas vidas. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando também. Abençoe a Tua igreja. Abençoe o Brasil. O Brasil é Teu. O Brasil é a herança do Senhor Jesus. Que Deus cuida de nós. São quase 215 milhões de pessoas que precisam despertar para a vida eterna, para Jesus e a cruz. Por isso, Pai, nos ajuda, nos dá graça. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus, e assim seja, amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora para todo sempre, e assim seja, amém e amém.